Essa é a nossa quarta aula sobre esse resgate que nós estamos tentando fazer, o resgate da nossa feminilidade, da nossa essência. Então, na primeira aula, a gente viu aquele caminho de onde que nós nos perdemos, né? Onde que ficou na história a nossa essência ficou ali presa, ficou largada, né? Nós tivemos várias revoluções, mudou a configuração do mundo, mudou a configuração do que era ser mulher. Então a gente teve, principalmente depois da revolução sexual, a gente teve uma mudança bem significativa do papel da mulher na sociedade. Também no início do século passado, né, a gente teve ali a Revolução Feminista, que depois foi se transformando em outra coisa. E hoje a gente está vendo um total desconhecimento do que é o feminino, do que é o natural, a nossa essência natural. Né? E a gente está fazendo essa investigação da onde nós perdemos isso, né? E o que nós temos que fazer para recuperar. Porque eu dizia hoje também nos meus stories, Carol, o mundo carece dessa essência, desse feminino. Existe muita energia masculina, né? Existe muito do que é a força, né? O combate, a guerra, aquela energia que precisa ter, mas é aquela potência. E existe pouco coração, existe pouca acolhida. Né? As pessoas elas estão mais frias no convívio umas com as outras. E isso se perdeu de propósito. Então, depois a gente foi vendo que para enxergar aonde nós nos perdemos, para que a gente pudesse fazer um caminho para a gente mais tarde conseguir responder uma pergunta, né? Que é aquela pergunta que a gente identificou como provocativa. Quem sou eu no meio disso tudo? Né? Como que eu devo agir? Qual é a minha missão? Então, para responder tudo isso, nós precisamos revisitar o nosso passado e ver ali aquilo que nós construímos, o caminho que nós fizemos, né, para que a gente se construísse como a gente se vê hoje. Né? Exatamente. Sim, é muito importante, né? Esse caminho que a gente está tentando fazer já faz algum tempo, né? E que a gente, então, a partir da ideia do nosso coração de abrir isso, né? E convidar outras mulheres para caminhar também e também colher os frutos que a gente está colhendo, né, Kati? Eu achei, tu falou, né, de que hoje tem muita frieza, né, na sociedade, assim, então a gente vê até nas mulheres. Muito. Então, assim, falta esse acolhimento, falta, porque tudo isso que aconteceu, tudo isso foi proposital, tudo isso causou uma grande consequência no coração das mulheres. Então falta assim, porque por mais que os homens também tenham sido afetados, então eles também estão assim mais menos masculinos, né, digamos assim, mas mesmo Sim. o homem mais feminino, ele não consegue acolher como a mulher, né? Ele, mesmo que ele seja mais sensível, mas é a mulher que tem essa essência, né? Então é ela que precisa se reencontrar e voltar a essa harmonia dentro dela e dentro dos relacionamentos. Então, nós aprendemos, né, quando a gente é pequena, na nossa geração, nós aprendemos que a gente tinha que ter o sucesso, que a gente tinha que ter o nosso trabalho, que a gente tinha que estudar muito para poder ter dinheiro, para não depender do marido, enfim, né, construir uma carreira. E, na verdade, nos foi ensinado a disputar o lugar com um homem, coisa que a gente não precisa. Né? Nós temos o nosso lugar já, como mulheres. Não importa se a gente trabalha, se a gente tem uma carreira, se a gente tem filhos, se a gente é dona de casa. Nós temos o nosso lugar. E ninguém vai tomar isso. O homem não consegue tomar o nosso lugar como
né, um lugar feminino, como uma energia feminina. A gente falou de energia feminina, energia masculina. Então, as mulheres, elas estão, assim, acostumadas a serem grosseiras, duras, né? Implacáveis na sua decisão. Às vezes tu vê homens reclamando de mulheres que tomam a frente, que mandam, que comandam, que coordenam tudo. Isso é pesado demais. Pode ser que a pessoa que faça isso não perceba, mas é um peso muito grande, porque não é nossa natureza. Nossa natureza é aquela que acolhe, aquela que se dá, aquela que nasceu para servir. E não é uma questão de submissão, né? Entendam, eu não estou falando que nós não temos direito nenhum, que agora a gente tenha que ser um capacho mesmo, todo mundo pisar em cima. Não é isso, gente. Eu estou falando que está faltando a nossa essência. Está faltando de nós. O Biel tá concordando contigo, tu tá ouvindo ele? Tô vendo. Ele tá aqui, tá? O Biel é o nosso parceiro nas aulas aqui. A gente faz o que a gente consegue, né, Kátia? Desculpa te cortar aqui, ele tá aqui querendo participar mesmo, mas a gente já falou sobre isso aqui, né? Não é nesse ponto, não é que a gente tenha que se anular, não é isso, é a gente buscar realmente a nossa essência e sabendo a nossa função, sabendo qual é o nosso papel, que é muito claro, né? Não, como a gente também já disse aqui, não quer dizer que a gente não vá ter que agir de uma forma, às vezes, mais firme, né? Mas, assim, a nossa essência, a gente está falando da nossa essência, do que a gente é. Então, o nosso papel essencial como mães, como esposas, né? Então, a gente precisa saber disso para quê? Para a gente conseguir agir conforme a nossa função, o nosso papel e conseguir dar espaço ao nosso marido. Eu vi um comentário, né, de uma mulher, ela falando assim, o meu aqui em casa é o contrário, o meu marido é mais assim frouxo, né? Enfim, não lembro direito a palavra que ela estava usando, o adjetivo que ela usou, mas ela disse assim, e eu que sou mais firme, eu que coloco os meus filhos assim para, sabe, para aprenderem, para amadurecerem, né? Então, só que na hora o que eu pensei? Eu disse, poxa, tá invertido. Então, o que acontece quando tá invertido? Fica pesado para as duas partes. Essa mulher, e muitas provavelmente, talvez não se dão conta, mas assim, porque estão vivendo no automático. Mas se tu para, né? Se parar, se olhar, certamente para analisar, né? Talvez Tá me ouvindo? Eu acho que trancou. Travou um pouco. Travou, né? Depois a gente tenta cortar. Mas é isso, né? Então, assim, talvez um sentimento... Essa pessoa está vivendo no automático, ela não se dá conta que ela, né, inverteu os papéis. Então, ou seja, a gente não sabe exatamente, e talvez não... Quem é que começou primeiro, né? Ou se eles se atraíram porque um procurava uma fortaleza no outro que não tinha e a outra, né? Enfim, existe isso também nas relações, né? Mas, assim, o que acontece? Tu vai vivendo no automático e às vezes tu não se dá conta... Porque tem consequências, essa inversão de papéis tem consequências e podem ser destruidoras para uma relação, né? É que o problema também, Carol, é assim, a mulher, ela tem a tendência de dominar. Ela quer saber de todas as coisas, ela quer saber os detalhes. Então, nós temos essa tendência de ver os detalhes, né? De achar que vai faltar, de que ele não vai nos completar, né? Nos suprir, né? O homem não é capaz. A gente tem essa tendência de achar que ele não é capaz. Aí, mas o que acontece? Salvo momentos pontuais em que tu tem que ter essa energia mais forte, né? De que às vezes depende de ti mesmo e tu precisa agir, porque senão as coisas não acontecem. Nós precisamos dar lugar para eles. Nós precisamos.
baixar um pouquinho, né? Tu falou isso, acho que a aula passada tu tinha falado, né? Baixa a tua bola, quando chega em casa, baixa um pouquinho a bola. E é isso mesmo. Se nós não dermos o lugar para eles, a tendência deles é dar o lugar para a gente ficar no comodismo, né? Ficar muito bem, obrigada, cômodo, é muito cômodo ficar. Claro. Então, se a gente não der lugar para eles serem fortes, para eles serem a cabeça da família, aquele que vai nos conduzir, que esse é o papel do homem, ele que tem a missão de conduzir a família, e se a gente não der o nosso espaço para ele dizer, opa, até aqui eu posso ir, e daqui é ele que assume, entende? Ele não vai pegar. Então, muitas vezes, a gente acha que ter um marido mais fraco é uma coisa boa, porque daí eu mando, eu faço tudo que eu quero. E, na verdade, não é, porque é um peso muito grande ser o homem da relação. Para a mulher, é um peso muito grande. E a mulher acaba tendo que ser, porque ela não vai ter como deixar de ser a mulher da relação, então, ou seja, a mãe, né? Tem coisas que são ali biológicas, fisiológicas, que os filhos buscam nela, então ela vai ter que praticamente dar conta ali dos dois papéis, né? De ser a mãe e ser o pai. Exatamente. E aí o que acaba marido nenhum, aqui, ó, um adendo aqui bem, bem rápido. Marido nenhum gosta de que a mulher se comporte como mãe dele. Então a gente precisa deixar que ele se desenvolva também. Se ele é mais paradão, assim, que não enxerga muito, a gente precisa deixar ele ir um pouco. A gente até pode dar uma chamadinha de atenção, chamar um pouquinho para ação e tal, mas deixar ele, né? Talvez ele tenha que tudo viver sempre com algum muito jeito, né? Tu disse, a gente pode chamar Claro. atenção. Pode, mas assim, às vezes tem alguns perfis. Tudo bem, esse não é o perfil, né? O perfil do meu marido. Eu tenho que ter muito cuidado, né? Então tu tem que, se tu a gente sabe o jeitinho. tem que Nós ser com jeitinho, sabemos o porque senão jeitinho. tu gera uma outra, assim, um outro estresse, uma outra confusão à toa por nada, né? Mas é com doçura. Exato. É sendo quem nós temos que ser. Não é querendo Não controlar, não é querendo, né, que aí tu, não é querendo apontar, não ó, é tudo errado, tu tem que mudar. competindo, não é humilhando, sabe? Não é batendo de frente. O teu marido é forte, o meu marido também é forte, tu conhece ele. Se nós batermos de frente, o que acontece? Não, eles, além de se fechar, fica aquele porco espinho, né, com os espinhos assim que espeta, né, no caso. Então, além de tipo, dar o efeito, é o que eu vejo, dar o efeito contrário. Rebote. É pior do... Mas tudo bem, né? Enfim, ninguém é perfeito, né? Então, assim, e isso. Graças a Deus, Carol. Eles não são. Graças a Deus que eles são fortes. Sim. Graças a Deus eles são fortes. Eu prefiro assim, com certeza. Né? Mas aquele marido que não tem tanta força assim, talvez, né? Nós não estejamos dando lugar para ele. Nós não estejamos exigindo que ele não exigir na voz, assim, né? Exigir na atitude, mas de certa maneira, com aquilo que na maneira que a gente se comporta, a gente deve deixar o espaço e exigir que ele tome esse espaço. Exato, porque se a gente deixar o espaço, a própria vida, as próprias circunstâncias, né, familiares ali vão exigir que ele dê uma resposta. Se a gente sempre se apressa em querer resolver uma situação, em tomar a liderança, eles vão se acomodando. Tem perfis que são assim. Agora, ele tá bem agitado. Tu acha que dá para continuar assim, Kátia? Senão eu levo... Tu tá trabalhando? Não, para mim não. Tá, então... Para ti ele tá atrapalhando? Não, é só ele tá fazendo barulho, só isso. Mas vamos lá, né? Acho que todo mundo, as mães aqui entendem, né? Quem tem filho pequeno. Acho que sim. Uma coisa que eu tava pensando, né? Lembrando, porque hoje, ainda mais no Instagram, a gente vê bastante perfis até de homens, assim, falando mais sobre isso, né? Então, tipo, homens dando ouro, entregando ouro pra gente, né? Assim, falando como que os homens pensam,
qual é o tipo, o estereótipo, assim, mas o tipo de mulher que atrai um homem, né? Um homem mais forte, assim, e qual que afasta também, né? Então, assim, a gente tem que estar atentas a isso, né? Tanto uma mulher solteira para conseguir achar alguém, né, para ser o esposo, o pai da família dela, né? Quanto uma mãe que a esposa que já está casada, mas assim, para saber, né? Opa, a gente pode mudar, né? Não quer dizer a gente tem as nossas qualidades, os nossos defeitos, mas a gente consegue, a gente é adultos, né? A gente consegue ir mudando. Mas tu queria falar da adolescência, das nossas decisões, de como Sim. impactam, né? A gente revisitou na última aula a nossa infância, né? E não tem como a gente buscar uma melhor versão de nós mesmas. Não tem como a gente identificar certos problemas se a gente não olhar para o nosso passado. Então, a gente ficou de revisitar a adolescência e eu queria ver se a gente consegue avançar um pouco ainda também, né? Então, quando a gente é ali criança, né? A gente vai tendo a idade da razão, a coisa passa a ser mais concreta na nossa vida. Então, uma criança, né? Para quem é mãe, para quem é pai que está escutando, uma criança, quando começa a idade da razão, tanto menina quanto menino, ela precisa ser envolvida pelo mundo em que ela pertence. Por exemplo, o menino, ele precisa ser envolvido por aquele mundo masculino, para que ele se desenvolva como homem e para que ele tenha ícones, né? Modelos para seguir. Eu vou continuar, Carol, depois a gente corta. Não sei se eu te espero. Não deu, eu tive que levar ele, desculpa, Kátia. Depois a gente pode tentar cortar essa parte. Sim, a gente Porque corta. ele estava batendo no violão, uma que estava fazendo um monte de barulho, outra que daqui a pouco ia cair em cima dele. Eu tentei distrair, mas não dá. E ele não quer ficar no colo, né? Mais, então. Mas vamos lá. Tu E quer. o Alan tá com ele agora? Sim, daí eu levei o Alan, tá lá, ainda bem. Sim. Tá. É Então um eu vou. problema. Eu vou ter que ver de tentar ajeitar um espacinho aqui para ele, mas vamos lá, vamos voltar. Tá. Então tá. Vou começar de novo daí o raciocínio. Sim, 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 tenta ver. Então, para quem é mãe, né, que tá me ouvindo, para quem é mãe, para quem é pai que tá me ouvindo, a criança na idade da razão, quando ela chega ali por 7, 8 anos, ela precisa ser envolvida no mundo em que ela pertence. Então, por exemplo, o menino precisa ser envolvido no mundo masculino para que ele se desenvolva como homem, porque antes ele só recebia, e ele pode receber ali da mãe, muito mais da mãe, né? Ele não está se perguntando as coisas da vida. Agora sim, agora ele está começando a questionar tudo. Então ele precisa de figuras masculinas e figuras bem masculinas, desenvolvidas como masculinas, para se espelhar, para se desenvolver, para olhar e ter como ícone para si. Então, o pai, o avô, o professor, né, eles precisam ser pessoas de virtude para que esse menino olhe para eles e queira ser como eles, queira imitá-los. Então, ele vai observar as atitudes, ele vai observar o caráter, né? O modo de se portar, como se veste, tudo aí vai fazer parte daquela observação daquele menino para que ele se construa.
E não basta, assim, eu digo que não basta o pai pegar o menino e jogar uma bola com ele para que o menino conheça o pai. É aí que o menino precisa da presença masculina, né? Para Então, a que partir do quê? Dos 7, 8 anos, né? Na idade. isso, nessa idade da razão, onde ele começa a se perguntar, né, o que é o mundo, ele faz perguntas, ele quer respostas, tanto é que a criança começa a falar por quê? Mas por quê? Mas por quê? Antes a gente não precisa explicar muita coisa, né? Mas agora sim, a gente precisa explicar, olha, filho, o mundo é assim, as coisas acontecem desse jeito. Então, eu pego isso, né? Mas também a menina também precisa Era o disso que eu ia dizer, acontece a mesma coisa com a menina, com a claro. Ela menina. vai dando os exemplos de, né, femininos daí da vida dela. E aí, na adolescência, aquilo tudo explode, né? Porque daí tu absorveu bastante, agora tu precisa se construir como pessoa. E aí a gente vai visitar nossa adolescência e vai olhar e pensar: nossa, será que o meu mundo foi desenvolvido corretamente? Será que eu tive esse modelo de conduta, de moral, né? De como se comportar, eu tive isso em casa, porque muita gente não tem. Eu não sei se eu tive, eu acho que não. É que, assim, fazendo uma análise, né, bem superficial e tentando ser o mais genérica possível, né? Mas na nossa geração, os nossos pais, eles vieram de uma educação que não tinha isso, né? Isso é muito recente de explicar o porquê de tu olhar para a criança, né? E fazer um vínculo e explicar e perder Isso, tempo aí. Não, eles vinham daquela educação que, com os seus erros e seus acertos, né? Porque também tinha bastante acertos, se tu for olhar hoje. Mas, assim, eles vinham daquela educação que era só colocar limites, né? A educação era principalmente baseada em dizer o que não pode ser feito. Só exato. que existe, e Sem daí, explicar muito, claro, né? só que óbvio, qual que é a diferença que tinha naquela época? Eu vejo, por exemplo, pelo que a minha mãe conta, né, que do interior principalmente, tinha um padre que era muito bom. Então, assim, naquela época eles tinham uma catequese muito melhor. Então, ok, o pai e a mãe não tinham esse costume, não tinha essa preocupação que se tem hoje em dia de passar, né, de sentar, de conversar, de olhar no olho, de Isso. falar para o filho, olha, né, tu tem valor, isso e aquilo. Mas naquela época o filho ia para a escola, os professores tinham autoridade, então E tinham o filho virtude. via em casa autoridade e virtudes no pai e na mãe, filho E na via escola na também. escola as virtudes dos professores e dos outros colegas, inclusive, né? Porque não era essa confusão que é hoje, de famílias totalmente desestruturadas, não que não tivesse naquela época, mas hoje tem um boom, é praticamente assim, o maior número de famílias é de famílias desestruturadas e confusão, né, no meio. E além disso da escola, o que eu vejo, assim, eu estou falando a análise que eu estou fazendo, né, que entendam bem isso. Não sei se dá para falar que aconteceu isso com todas as famílias, mas isso é a análise que eu faço através da história que a minha mãe conta, né? Então, além disso, da família, as virtudes, né, que eles tinham Tu lembra, Kátia, o vô e a avó, eles rezavam o terço, eram católicos, rezavam o terço todas as noites depois do trabalho. Então, não tinha televisão, não tinha influência de fora É. como se tem hoje. As pessoas, depois do almoço, a mãe conta que eles sentavam embaixo das árvores de fruta, de bergamota e comiam. Então, assim, tinha esse trato humano que não se tem hoje, se Não. perdeu o Hoje trato humano. a Então, gente tem olha uma só, vida frenética, né? De tudo acontecendo ao mesmo é tempo todo e mundo muita coisa para correndo, fazer. e assim, o olho no olho, às vezes não se tem mais, né? Então, olha só, veja bem, tenta seguir meu raciocínio. Então, lá naquela época tinha todo esse contexto. E além, então, da família como era, né? O âmbito ali familiar era desse jeito. A maioria, tô falando, né? A escola, então a autoridade dos professores, os outros colegas que vinham mais ou menos de uma mesma realidade.
E ainda se tinha a igreja, se tinha o padre, a fé, e eles eram preocupados em passar uma doutrina, assim, passar a doutrina que eu quero dizer, princípios e valores também, cristãos, né? Mas assim, valores, então o quê? Os mandamentos, olha, tu não pode fazer isso, né? Mas além disso, ainda tinha, olha, Deus te ama como tu é, eles também viam isso, né? Então tu tem valor como pessoa. Então, por mais que era uma educação um pouco mais rígida, mas todos esses princípios e valores e os exemplos de virtudes eram passados. Por quê? Porque muito mais do que falar, a criança aprende com os exemplos. Então, esse era o âmbito. Mas, pegando o gancho, né, que eu quis pegar, quis fazer toda essa explicação, mas o gancho que eu quis pegar é o quê? Os nossos pais vieram dessa época em que a educação era assim. Não se tinha essa preocupação que se tem hoje em dia de ter vínculo entre pai e mãe, sentar, olhar no olho um do outro, até porque eram mais filhos naquela época. A gente sabe quem tem mais filhos hoje é mais complicado de tu conseguir ali, né, dar muita atenção para uma só criança. Claro que é uma preocupação que a gente tem e é bom, é necessário. Mas enfim, então a gente veio dessa educação. Foi isso que eles passaram para a gente também. É o que eu vejo a nossa educação. Então assim, raras exceções, mas como era a nossa geração, a nossa educação foi assim, de eles falarem, né, colocar castigo, enfim, falar o que não pode ser feito. Só que o que pode ser feito? Né? Então, assim, a turbulência que estava, a própria geração dos nossos pais, com a revolução sexual, o materialismo ali fervendo, a perda da fé cada vez mais forte. Então, assim, muitos questionamentos, afinal, né? Então, o materialismo, o consumismo, as coisas ficaram mais fáceis de tu ir comprando. Então, assim, vai tendo toda uma mudança na sociedade e a gente ali nesse fervo. E também descartáveis, né? Exato. Então, tu vê, nós somos filhos do pós-revolução. Então, a pessoa humana também ficou descartável. Né? E tem uma promiscuidade que vem aí, né? Daquilo que eu desejo, quero, faço, e depois eu descarto. Né? Para mim é difícil, muito difícil revisitar a minha adolescência, porque eu tive uma gravidez na adolescência. Então tem muito trauma, tem muita coisa que tem que ser mexida, mas é necessária também, porque isso me construiu como pessoa. Né? Isso que me fez ser, mas não tem como olhar para essa época que tu falou, Carol, sem ter aquela nostalgia, né? Sem ter uma certa nostalgia. Nossos pais, eles sofreram essa mudança de mundo e nos criaram nessa confusão que aconteceu. Então, foi como foi do jeito que foi o melhor que eles puderam dar. Claro, com certeza. E tu pensa, eu gosto de pensar nesses detalhes, Kati, porque assim, porque a gente consegue entender. Eles não tiveram televisão na infância deles, a maioria não teve. E aí, na nossa época, quando a gente era crianças, a mãe me deixava muito tempo assistindo TV e era aqueles desenhos, tudo bem, eram desenhos assim, comparados ao de hoje, muito mais inocentes, mas assim, desde aquela época era muita coisa já que a criança que ficava na frente da TV por muito tempo sem um adulto do lado, ela tinha acesso a muita coisa que não era devida, né? Muita coisa que era colocada ali na nossa mente foi colocada por causa disso. E hoje em dia mais ainda por causa da internet. Então, assim, né, era algo novo que eles não sabiam como lidar. A mãe, então, tinha que trabalhar, né? De novo, ali a revolução, né, feminista. Então, a mãe precisava sair para trabalhar para ajudar o pai com a renda de casa. E a nossa babagem, eles não tinham como, né? Tava longe da mãe dela, até tinha a mãe do nosso pai ali mais próximo, mas muitas vezes a nossa babá era a televisão, né? Para a mãe dormir, até para ela descansar, porque ela trabalhava de noite, né? Ela era enfermeira. Então, quantas vezes ela nos deixava na televisão para ela poder descansar, para ela poder fazer as coisas? Era o jeito que ela tinha naquela época. Só que daí a gente ali com tudo aquilo fervendo, né? Fervendo no nosso coração e de coisas acontecendo, coisas entrando, a gente com dúvidas, a gente crescendo e mais dúvidas.
E a igreja cada vez, assim, e a gente ia no domingo, todos os domingos a gente ia na missa, lembra? Mas mesmo assim, na missa, aqueles discursos, assim, que já não é mais, né, aquele discurso mais frouxo, assim, de que era muito diferente na outra época. Então a gente foi também tendo que lidar sem ter condições, a gente foi tendo que lidar com uma liberdade ali da adolescência, né, de fazer as nossas escolhas sem ter muita carga, sem ter muita experiência, sem ter muita direção. A gente não tinha direcionamento. Por mais que tivesse um pouquinho, mas assim, também era novidade, né? Então, era muita liberdade. Eu acho que foi um tempo da nossa adolescência, foi muita liberdade que se deu para os adolescentes, né? Principalmente para as meninas, né? E claro, para os meninos também, né? Óbvio. Mas assim, as meninas é que levam as maiores consequências, né? Por exemplo, de uma gravidez. Então, enfim, era essa situação que eu vejo. Então, a gente foi assim meio que largada no mundo, não porque, né? Então, entendendo o lado dos nossos pais, não que eles quisessem isso, mas todo o contexto ali da sociedade Sim, estava somos filhas do nosso tempo, né? Isso. Somos filhos do nosso tempo, por mais que eles, de certa forma, presente, porque a mãe trabalhava de noite para ficar com a gente de dia, Sim. né? O pai trabalhava de dia e ficava com a gente de noite, mas tinha ali também o contato com tios, com primos, com amigos. A gente fazia muito encontro de amigos fora de casa, então tudo isso, somos filhos do nosso tempo, tudo isso e toda a facilidade, as coisas que a gente aprendia na televisão, nos levaram a muitas escolhas. Sim. Né? E quantos abusos aconteceram também. Né? Quantas pessoas foram abusadas ali por tio, por avô, por pai, por primo, até por mulheres, né? Meninas que foram abusadas por mulheres. Né? Eu conheço o caso de uma menina que foi abusada por uma babá. Nossa. Então, são coisas assim que foram acontecendo, que hoje em dia acontecem, mas hoje em dia a gente tem um olhar um pouco mais aberto para isso. Eu acredito e quero acreditar que hoje em dia a gente tem um pouco mais de cuidado por causa de tudo que nós passamos e por causa que a notícia hoje chega mais rápido. A gente acha que isso não acontece muito, né? Mas acontece. Não, acontece bastante, Rapto de criança. Sim, é até assustador, mas claro, é como tu disse, né? Como a gente passou muitas, né? Passamos por isso, a gente entende a situação. Então a gente fica, né, com as bandeirinhas ali, o aviso, né? Opa, tem que cuidar tem que cuidar com isso, né? Então é mais fácil, talvez seja mais fácil hoje a gente ter essa percepção, pelo menos, de que existe um perigo, né, em deixar uma criança com um adulto que tu não conhece ou um adulto que tu conhece, mas, né, talvez aquele adulto não seja tão boa presença, assim. Sim. Então, e naquela época isso não existia. Isso era mais assim, nossa, não, pelo menos onde a gente vivia, assim, era Mais do uma interior. confiança excessiva de que as coisas não aconteciam com a gente, né? Exato. É que as pessoas Então, tinham mais princípios, mais valores, sei lá, né? Não sei. isso, No interior, né? Era diferente. Hoje, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, eu ia na casa dos meus vizinhos, né? Só falava para a mãe, eu ia assim tranquilamente, ia sozinha, pré-adolescente, bem criança, inclusive, ia sozinha, voltava, era ali do lado, sem problema. A gente brincava na rua. A gente Eu brincava brinquei na rua. muito na rua. Eu também. Hoje aqui é mais ainda, né? Aqui eu nem conheço direito, assim, os meus vizinhos. Então, quem dirá aí deixar meu filho na casa? Não existe isso, né? Então, é complicado. Assim, eu acho que hoje a gente tem muito mais ferramentas e também mais, assim... Mais informação. Mais informação.
E ferramentas também, mas principalmente formação, livros, né, assim, de pessoas, de estudiosos. Então a gente tem que, por mais que às vezes, se a gente for atrás de tudo, a gente fica meio, né, com uma paranoia, assim. Então a gente tem que saber, claro, ter a sabedoria para se usar disso, mas assim, a gente precisa, né, é um benefício que está aí para a gente. Mesma coisa que a televisão, a internet, não é dizer que é um monstro e cortar totalmente. Eu não sou totalmente a favor disso, né? Ótimo. Porque até a questão de educar, tu pode se usar disso para educar, mas é saber usar a ferramenta que tu tem, né? Então não é, por exemplo, não é a arma que mata, não, é a mão da pessoa que está segurando a arma que vai E vai atirar, né? matar. Que vai matar. Então, assim, não é a arma, a vilã, não, é a pessoa que se usa, né? Claro que tu tem que saber usar com sabedoria. Então é isso, é assim que eu vejo. Então tem um monte de teorias, né? A própria a questão assim, o tanto que se estudou o desenvolvimento infantil da adolescência e até essa própria, abrindo um outro parênteses, né, Kátia, a gente já falou sobre isso. Esse termo adolescência, adolescente é um termo novo, eu já falei sobre isso, acho que nas minhas redes sociais. É um termo novo e hoje estão querendo colocar, estipular que a adolescência vai até 25 anos. Imagina só! Então, isso é tu querer dar assim, com esse termo, tratando esses jovens, né? Esses jovens adultos com o termo de adolescente, tu tá dando o aval para eles da irresponsabilidade. É do tipo assim, Exato. é adolescente, então tudo bem se tu erra. Não, não é tudo bem. Aí a gente Tu vai tá ter aprendendo, mas assim, jovens de 40 anos que moram com os pais ainda, 40, 45 e anos, sem que não responsabilidade conseguem se nenhuma. desvincular, que não tem, né, que não tem responsabilidade. O problema é isso, é uma irresponsabilidade arrastada por muito tempo. A gente precisa aprender a tratar os jovens como jovens, assim, já desde né, um adolescente, um pré-adolescente. Não é a adolescência que te dá a liberdade de errar, de ser irresponsável. Não, tu tá aprendendo, mas tu tem responsabilidade também. Então, tem uma amiga minha que já tenha, né, um filho assim quase adulto e ela disse que ela desde o início ela falava para ele, olha, tu tem duas opções. Tu quer que eu te trate como um adolescente irresponsável ou tu quer que eu te trate como um jovem adulto? O que tu quer? Porque se eu te tratar como um adolescente, eu não vou confiar em ti, eu não vou te dar tanta liberdade assim. Agora, se tu for mostrando, né, que tu tá aprendendo, se tu se esforçar para fazer o que é certo, então tu vai ter recompensa disso. É assim que se cria adolescentes. Não, e hoje em dia a gente tem o fato de que eles não podem trabalhar, né? Só pode trabalhar lá com 16 anos como aprendiz ainda. Então, olha a injustiça. Aí o jovem que está ali se desenvolvendo, né? A sua adolescência se desenvolvendo, precisa aprender um ofício, precisa se construir como pessoa. A gente trata ele Poderia numa estar saindo de casa praticamente, infantilidade, né? uma O menino. infantilidade excessiva e não deixa ele trabalhar, não deixa ele construir o futuro. Aí ele tá lá com 25 anos, está saindo da faculdade e não tem nada. Não tem nada, só tem um diploma. Pois é. Porque até agora viveu com os pais, só fez faculdade, não tem experiência de trabalho, não tem nada. É. Então o mundo contribui para que a gente seja medíocre a esse ponto. E a Exato. gente está jogando isso para eles. Exatamente. É até falta de caridade isso. Né? O jovem ali, nos primeiros anos que ele podia ali tá aprendendo um ofício, tá se desenvolvendo como um aprendiz, aí vai ser aprendiz lá com 16, 18 anos, ainda vai ter um salário mínimo, porque um salário de aprendiz é menor que um estagiário. Aí lá com 25 anos, quando ele sai da faculdade, que ele devia ter já construindo ali um império, né? Tendo a sua vida para poder assumir uma família, para poder ter casar, filhos isso aí aí. não tem nada, ele vai ser estagiário. E olhe lá. E olha lá, exatamente. Tá tendo que começar tudo, né? É complicado. Então é isso. A gente tem que sim olhar para nossa adolescência com essa visão, né, de entender como é que funcionavam as coisas, de
de se absolver também dos nossos erros, absolver. né? Entender que a gente naquela época, tanto os nossos pais como a gente deu a resposta que a gente podia dar. E hoje o importante é o quê? Muitos colhem as consequências daquela época ainda, mas hoje nós somos adultos. Então hoje a gente entende melhor as coisas. Hoje a gente consegue olhar para trás, né? Por mais, faltou a presença da minha mãe, faltou a presença do meu pai. Então hoje eu, como adulta, consigo olhar para minha história e eu mesma vou me acolher, né? Eu mesma vou dizer, não, olha, Caroline, naquela época tu tomou essa decisão muito errada, né, tu não tinha noção das consequências, mas... né? Mas ok, tá tudo bem. Agora, hoje, tu não precisa continuar agindo dessa forma. Hoje, Isso, ter esse quebra, né? esse para não ter esse... E também não ficar como vítima, né? Não, Muita gente se envolveu com drogas, muita gente teve escolhas erradas, muita gente carrega até hoje as consequências de um passado que foi errado desde a adolescência, desde a juventude, né? Então, não ficar como vítima, olhando assim, nossa, mas também olha o que aconteceu ali, o que o outro fez para mim, o que eu não tive, o que faltou. Gente, a gente tem que assumir o protagonismo da nossa vida. Não, foi do jeito que foi, né? Foi do jeito que foi. Vamos acolher o que nós escolhemos, o que nos construiu, e é para isso que a gente está aqui, acolhendo aquilo que nós fomos, né? Fazendo esse caminho de retorno à nossa essência. Então, acolher aquilo que nos construiu, né? O que nos trouxe até aqui, e virar protagonista. Exatamente. E a partir de hoje, exatamente isso, virar ter escolhas protagonista, diferentes. fazer melhor e ter essa, para quem tem filhos, né? Ou quem pretende ter essa noção da importância de a gente ser o exemplo tanto para os nossos filhos quanto para as nossas filhas. Então, eles buscam o exemplo. A gente precisa pensar na sociedade como tá. A gente precisa procurar ser uma mãe feminina, uma mãe que acolhe, que dá carinho, que dá segurança, dá espaço para o nosso marido. Ser o pai que vai colocar limites firmes, que vai jogar os filhos para o mundo, vai preparar os filhos para o mundo, principalmente o menino. E né, geralmente, assim, é o homem. Eu ouvi essa frase outro dia, não lembro de quem foi, porque geralmente eu não lembro. Mas eu achei muito legal que diz assim: o homem, né, se referindo ao pai, né? O homem que tu for na vida da tua filha vai determinar, assim, claro, né? Quando a gente fala determinar, quer dizer que vai direcionar, digamos, não que seja uma coisa determinante, porque óbvio que sempre tem escolhas, né? Mas assim, vai de certa forma direcionar a escolha dela quando ela for escolher um esposo. Isso. Então, se tu for um pai que elogia a tua filha, se tu for um pai, né? Ou teu esposo, no caso, se teu esposo for um pai que elogia, que olha para tua filha, que passa segurança para ela, que ela sente essa proteção do masculino, ela não vai aceitar nada menos do que isso para o marido. Agora, se for um pai ali, que deixa a criança, a filha, livre demais. Sim, o contrário também é verdadeiro, né? O contrário também é verdadeiro. Exatamente. E como a gente precisa dessa presença do pai, né? E da mãe, né? De pessoas, e da mãe. De pessoas maduras que saibam exercer o seu papel. Qual é meu dever? Eu tenho que saber qual que é meu dever. Né? Sim, porque, gente, olha só, passou o que passou, né? Nossos pais tiveram seus acertos e erros e foi. Agora a gente ficar ali numa lamúria de que, ai, minha mãe faltou, meu pai faltou. E se a gente não assume o que a gente tem que ser, a gente vai replicar isso. Infelizmente é assim. A gente acaba replicando os erros que a gente aponta. Sem se dar conta, né? Sem se dar conta. E é por isso que é importante olhar, né, Kátia? A gente falava,
Porque o problema de tu querer colocar uma pedra em cima disso, ai, dói demais, eu não consigo olhar, não quero olhar. Precisa olhar, gente. Tira a pedra e olha. Tem que olhar, porque senão isso vão ser coisas que vão determinar as tuas atitudes automaticamente sem tu se dar conta. E isso também tem consequências. Então, assim, por mais que seja difícil, é difícil ser melhor. Claro que é. É difícil a gente dar uma resposta melhor. É muito mais fácil a gente ficar no comodismo. Só que a gente precisa, pelo menos, ter a noção das consequências dos nossos atos. Então, a partir do momento que tu tem noção da consequência do teu ato, tu vai colocar mais esforço ainda para fazer melhor. Só que só consegue fazer isso quem tá olhando. Se tu não tá olhando, tu tá no automático. E assim, a dica, né, o que eu digo, o que eu falo, é muito difícil fazer isso sozinha. Então, claro, a gente tá aqui, nosso objetivo é de estar aqui, de ajudar, mas em alguns casos nós não somos terapeutas, né? E a gente reconhece que tem casos em que realmente talvez seja necessário a ajuda de um profissional que seja bom, que seja confiável, né? Se precisar de ajuda para procurar profissionais assim, vocês entrem em contato com a gente pode tentar ajudar. Né? Hoje em dia, graças a Deus, tem como fazer consultas online, então, né, em qualquer lugar do mundo tu consegue ter acesso a profissionais maravilhosos. Então, assim, é bom tu ter uma ajuda de uma pessoa que te puxe para fora, que não fique ali te ajudando a lamber ferida, não é isso, mas que te puxe para fora e te ajude a tentar cicatrizar as feridas que ainda estão ali, estão doendo, né? Isso é bem importante, tá, gente? Quem tá me ouvindo aqui, quem tá ouvindo a gente, é muito importante que esse profissional seja um profissional que te ajude. Porque eu vejo muita gente, Carol, muita gente, não são poucas não, que entregam a vida na confiança de um profissional que ficam piores. Que aí entra numa depressão. O profissional e aí precisaria ele se tratar antes, né? Convenhamos. Gente, não, é absurdo. Pode continuar, só fechar a porta. É absurdo a quantidade de pessoas que estão nesse ramo de terapia, de psicanálise, não sei agora, psicólogos, né? Que não formam, que deformam as pessoas. Elas são deformadas. Então, precisa às vezes sim de uma pessoa que te ajude, que te pegue na mão, particularmente, que te leve a passar por todas essas etapas para curar todas as feridas. Porque não tem como a gente fazer uma história nova, ter uma nova atitude frente a tudo que aconteceu, se a gente não revisitar e não resolver as situações. Exatamente. Então você vai ter que perdoar, você vai ter que ser perdoada, você vai ter que pedir perdão, você vai ter que se humilhar, vai ter que se comportar diferente. E tudo isso, às vezes, precisa de alguém porque é muito dolorido. Sim. Mas tomem cuidado. Tomem muito cuidado para quem vocês entregam essa história. Porque, em vez de formar, pode deformar. Então, é um adendo bem importante aqui. Que seja uma pessoa confiável de verdade, né, que já tenha experiência, que, de preferência, né, que conheça as pessoas que são formadas pelo profissional. Porque é muito fácil de acontecer, da gente se perder ali no meio, né? Se perder. Normal. No meio do processo. Sabe que eu quero compartilhar uma coisa, assim, porque eu tive uma grande dificuldade, assim, eu achava que eu ia ser uma mãe perfeita, assim, ótima, né? Modéstia bem à parte, mas assim, eu achava que eu já tinha... Né, me explicando, eu achava que eu já tinha experiência suficiente para conseguir, assim, dar conta de todas as demandas de uma maternidade. E não, né? Óbvio, na prática, quando veio o meu primeiro filho, eu fiquei, assim, totalmente perdida, porque veio uma situação que foi muito difícil, né? De lidar com sono, lidar com birras depois, né? Então, foi tudo muito intenso, assim, todo o início da minha maternidade foi muito... E o que mais hoje eu percebo é que, assim, naquela época a Caroline com 2 filhos, né, recém-mamãe, 2 filhos, que veio um atrás do outro. Aí, com o terceiro filho, eu me
eu me dou conta assim, de que eu replicava a mesma coisa que a gente está falando. Eu estava presente, mas eu não estava. E eu tinha as mesmas coisas para fazer, Kátia. Eu tinha que cuidar da casa e cuidar das crianças. Hoje eu tenho 4 crianças pequenas, também tenho que cuidar da casa sozinha e deles também. E hoje eu consigo fazer isso de uma forma muito melhor, assim, consigo administrar, não que seja perfeito, óbvio, porque quem chega aqui às vezes na minha casa encontra um caos, mas enfim, aquele caos organizado, entendeu? De brinquedo, assim, de coisa que tem que ser feita, mas enfim, aquele caos organizado de uma casa com um monte de criança, né? Pequena. E então não é perfeito, mas assim, eu vejo que hoje eu consigo lidar muito melhor com isso sem deixar de lado as crianças, porque naquela época eu lembro e eu já pedi até várias vezes para TT, principalmente, eu tenho algo que eu preciso assim trabalhar muito em mim ainda, né? Justamente por causa da doença dela. Então, ela tinha 1 ano e meio quando ela adoeceu, né? E justo naquela época eu tava assim, eu olhava para eles, para ela e para o Tomás, e é como se eu olhasse e eu visse que eles estavam me atrapalhando. Não que eu não amasse eles, mas assim, eu olhava para eles e pensava, poxa, por que que tu não dorme? Eu tenho um monte de coisa para fazer, tenho que fazer o almoço, tenho que arrumar a casa, tenho que limpar o chão, tem a louça, tem a roupa lá que eu tinha que estender, tinha que lavar. E eu olhava para eles e disse, gente, como é que tu não dorme, sabe? Eu pensava assim, tu tá me atrapalhando, né? Vamos, Aquela dorme mãe logo. bufona, né? A mãe que fica bufando. Ai, que saco, não sei. Surtando toda hora. Mas assim, de novo, claro, era o que eu tinha para dar naquela época. Só que depois que eu tive o choque que eu tive de ver a TT ali por um fiozinho no hospital, praticamente um fio, ela quase morreu. Aí foi ali, Kati, que eu disse: Meu Deus do céu, e se ela morrer agora? Aí eu me senti uma hipócrita de todas as vezes que eu perdi a paciência com ela, assim, que ficava pensando, poxa, essa menina tá, né? Não dorme, que eu tentava fazer ela dormir sozinha, e tanto que é uma dificuldade para mim, ainda hoje o sono, assim, porque eu fico naquela, sabe? Eu deixava às vezes ela chorando um pouco, hoje eu não consigo fazer isso de novo, porque foi muito pesado para mim, né? Mas por que que era pesado? Porque eu, naquela época, eu olhava para eles como se eles estivessem me atrapalhando. E eu rezei muito tempo, eu achei que ia ficar solteira. Eu rezei muito tempo para ter filhos. Então, tu vê, e eu já tinha 29, 30 anos naquela época, na cara. Mas mesmo assim, eu cometi todos esses erros. Hoje, o que que eu me peguei fazendo? Outro dia que eu me dei conta e disse, graças a Deus, Caroline, pelo menos um pouquinho tu melhorou. Tava fazendo o almoço, tava ali na pia e o Biel ele tava pertinho de mim, ele queria ficar pertinho, mas eu consegui fazer ele se distrair com os potezinhos. E enquanto eu fazia as coisas, eu olhava para ele, eu mandava beijinhos, eu ficava conversando com ele. Então, ou seja, não é que eu tenha assim, ou que ficar só com ele no colo, ou só fazer as coisas. Eu posso fazer as duas ao mesmo tempo, porque eu sou adulta e eu consigo administrar Sim. isso. Hoje eu consigo. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu estava ali fazendo o almoço, lavando a louça, eu estava olhando para ele. E só esse fato de tu olhar, ele já se sente, ele sorria de volta para mim. Ou seja, a criança fica menos manhosa, fica menos exigente, porque ela se sente amada. Ela vê que a mãe está olhando para ela. Né? Então eu sorria para ele, eu mandava beijinho, eu tentava conversar com ele. E é o que eu tento fazer com os outros também. Tá? Então, assim, só que isso para mim antes era impensável. E hoje, né, graças a Deus virou a chave. Então, tu vê, tem coisas assim que a gente faz no automático e a gente perdeu muito. Isso é o que? É o trato humano. É saber que tu tá lidando com pessoas, tu tá lidando com seres que têm uma alma imortal, que por mais que vai morrer um dia, mas a alminha dessa criança que Deus te confiou, ela vai viver para sempre, né? E nada como um trauma para a gente perceber isso, né? Eu também tive uma perda, eu tive uma gravidez ectópica e que, de certa forma, me revelou algo assim, como tu tá contando, assim, a importância, né? O que é o nosso tesouro mesmo, o que vale a pena mesmo.
Porque eu sempre quis muito trabalhar fora, construir carreira, ter dinheiro, ter um corpo, uma roupa, sapato, bolsa. Então eu dava muito valor para essas coisas materiais. E foi quando eu perdi um bebê, que quase morri também, que eu me dei conta de o que é importante mesmo, o que mais importa. Né? E aí eu comecei a me desenvolver de verdade na maternidade. Porque antes eu fazia, mas eu fazia meio que no automático, como tu tá relatando aí. Eu também via, né? Estão me atrapalhando, não me deixam fazer o que eu quero. A gente é infantil, né? E quando a gente tem uma perda, né? Uma coisa assim que te confronta com a realidade, né? O que é mesmo realidade, o que mesmo vale a pena na vida. Aí tu começa a pensar e amadurecer. E agora tu tem que agir diferente, porque não adianta mais, não tem mais o que foi. Mas aí tu precisa ressignificar tudo aquilo. Exatamente. É isso. Então é isso, gente. Realmente é isso. Não é atalho, é esse o caminho, né, Kate? Nós precisamos ressignificar aquilo que a gente não pode mais mudar. Então, quem olhar para o passado e fica muito difícil, não é para se culpar, não é para se desesperar, não é para dar um significado, para dar um propósito. Agora, eu vejo como eu fui construída, eu vejo o que está no meu alicerce. E a partir de agora, eu assumo o protagonismo daquilo. Né? Eu vou ser uma pessoa diferente. Exatamente. Ter tudo isso sempre assim bem fresco, né? Um exercício que a gente pode fazer todos os dias, né? Coisas que eu tento pensar, porque a minha realidade hoje, claro, são as crianças, né? Então, coisas que eu procuro sempre estar na minha mente. O que eu quero ensinar para eles? O que eu quero, quem eu quero que eles sejam no futuro? Então, assim, por exemplo, quando eu estou muito estressada ou começo, né, a reclamar demais ou, sei lá, perder paciência. Aí eu tento, opa, peraí, Caroline, o que, né, qual é o tipo de maternidade que tu quer? Que eu quero ter. Eles. Exato. Então é isso, por mais que volta e meia a gente tenha que fazer tudo isso, de pegar as rédeas de novo, né, da nossa vida, das nossas decisões, para não cair no automático, mas a gente tem que ir pegando, não, olha, eu não... Trazer para a consciência, né? Exatamente. Trazer para a consciência o que eu quero ser, quem eu quero ser nesse processo. É isso. E que a gente possa ser, né, bons exemplos na vida deles. E se, por exemplo, eu não tenho filho, também serve para todo mundo, né? Porque uma criança tá te olhando, ou mesmo uma adolescente, ou mesmo uma outra mulher que possa se espelhar em ti. Mulher. Então, assim, sempre outra pessoa vai estar observando, a gente sempre vai estar fazendo diferença na vida de alguém. Sim, tudo bem, que não seja esse o nosso objetivo de vida, né? Eu quero ser exemplo de mulher para todas as outras mulheres. Não é isso, mas assim, é claro, para minha família, sim, né? Para os meus filhos, eu quero ser o exemplo para eles serem boas pessoas, mas assim, é muito mais do que isso, né? Então, para a gente, eu quero ser uma pessoa melhor, né? Para os meus. Não é que eu quero vanglória nisso, né? A gente também tem que cuidar, mas assim, não é essa questão. Mas assim, eu quero ser uma pessoa melhor por eles e por Deus, inclusive. Então, ter bem essa noção de hierarquia, né? Por Deus, por eles, para amar a Deus através deles. E essa é a minha missão. Quando a gente dá sentido para isso, tudo passa a ter sentido, né? Todas as coisas passam a ter sentido, cada uma no seu lugar certo, né? Então, primeiro Deus, depois as pessoas, né? Nosso marido, as crianças, as pessoas, depois as coisas. Então, essa é a ordem que a gente tem de valores na nossa vida que a gente tem que seguir. Para quem quer realmente, né, assim, conseguir transcender e, enfim, fazer o bem, né? Ser feliz da maneira certa, né? Ter as consequências boas disso. Certo? Vamos lá, então. Vamos lá, então. A gente está se propondo, então, sempre, toda semana, fazer uma aulinha dessas para... Né, não é aula, é um podcast como se fosse, né, uma conversa, uma troca eu diria, uma troca de experiências, né? É isso aí. Isso aí. Então, tá bom, então. Até a próxima. Até. Um beijo. Beijo.
Tchau, Até mais. tchau. Tchau.